As coisas em geral não são tão fáceis de aprender e dizer, como normalmente nos querem levar a acreditar. A maioria dos acontecimentos é indizível, realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou. E mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de artes, existências misteriosas, cuja vida perdura ao lado da nossa, que passa. Rainer Maria Rilke. A morte nos tempos da Covid. A vida vira, o chão foge, o céu desaba, tudo cai, acaba. Você pira, para, respira. A poeira baixa, o sol brilha. Recomeço. É quando a vida volta, leve, cheia de horizonte. Ana Cláudia Quintana Arantes. Parece gripe das fortes. Uma tosse seca, chata. Vem a febre, a incapacidade de sentir cheiros, o gosto ruim de tudo que chega à boca. Uma sensação horrível. Aos poucos o fôlego fica curto. E mesmo com todo o ar disponível neste mundo, parece não existir o suficiente para que se possa respirar. O ar começa a faltar nos pulmões inflamados. Sensação de fraqueza generalizada. Hospital, teste, positivo para Covid. Pânico, choro, ansiedade. Internação, silêncio da voz, sons deprimentes, alarmes, UTI. Para quem ficou do lado de fora do hospital, o medo e a necessidade de ouvir o toque do telefone. E então, as notícias que chegam gritando. A ausência eterna da alegria do reencontro. A morte de quem esperávamos que sarasse. Até março de 2022, 2 anos depois do primeiro diagnóstico por Covid-19 no Brasil, mais de 650 mil brasileiros tinham morrido nessa pandemia. A maioria, arrisco dizer, viveu o terrível roteiro que acabei de descrever. Incontáveis brasileiros, familiares ou amigos experimentaram a dor de internar uma pessoa amada e mergulhar num silêncio preenchido por medo e angústia. Especialmente nos primeiros tempos da doença, quando nós, profissionais de saúde, ainda sabíamos muito pouco sobre o vírus e sobre como combatê-lo. A morte por Covid foi assim. Havia o terror do paciente a quem tínhamos que informar. Vamos ter que entubar você. Havia também a falta de comunicação com os familiares, não por desumanidade nossa, mas pelo corre-corre das UTIs que transbordavam de doentes muito graves. Faltavam medicamentos, equipamentos, oxigênio. Faltavam médicos e enfermeiros, derrubados também eles pela doença. Faltavam motivos para ter esperança. Profissionais de saúde que antes da pandemia se orgulhavam de dizer: no meu plantão ninguém morre, saíam de seus plantões dramáticos, onde morriam 10, 15, 20 pessoas num período de 12 horas de trabalho insano. Não saber lidar com isso foi uma grande dor. Mais uma adicionada à lista de sofrimento que a pandemia nos entregou. Esses mesmos profissionais de saúde que passavam dias e noites em luta pela vida, saíam dos hospitais de campanha, deparavam com bares cheios e pensavam, desolados: amanhã cuidaremos dessas pessoas. Sobrou indignação e revolta. Faltou responsabilidade. A morte nos tempos da Covid não foi um dia que valesse a pena viver para a maioria. Para quem estava no leito de UTI e para quem estava diante dele. Oferecendo o seu cuidado a alguém em sofrimento, eram mortes solitárias e desamparadas que ocorriam sob o olhar de profissionais exaustos e desesperados.
E até hoje, e talvez por muito mais tempo ainda, viveremos a repercussão de todas as mudanças que a pandemia trouxe ao nosso modo de ver a vida. No início da pandemia, eu dizia que não adiantava relativizar a morte, afirmando que apenas 6% das pessoas morreriam. Argumentar que isso tudo não era tão grave. Quando morre alguém que você ama, sua perda é de 100%. A pessoa morre e você a perda inteira, passando a habitar um espaço de vida e de tempo sem ela. E viver sem uma pessoa amada não é algo simples. Infelizmente, tem quem perca a chance de ficar calado e abra a boca para dizer bobagens como: "Ah, já era velhinho, já estava doente, já tinha muitas complicações. Não tinha um plano de saúde, morava na periferia. A família não cuidou." Tem sempre uma frase que explica uma morte, mas não tem nada nessas explicações que alivie a dor de alguém. Algumas pessoas me dizem: Ana, tem pessoas que não vivem o luto." Na verdade, nos tempos de Covid, as pessoas viveram o luto do jeito que tiveram condições de viver. Dentro desse processo de luto, existe uma parte necessária. Todos nós que perdemos alguém que amamos, temos que passar por isso. Temos direito ao grito, direito a essa dor. Não há palavras que caibam no grito da dor de quem perdeu alguém. Que tempos terríveis vivemos e ainda viveremos. No entanto, escolher o que extrair desse tempo está nas nossas mãos. Do ponto de vista dos cuidados paliativos, é preciso dizer que a presença escancarada da morte trouxe uma visibilidade incomum ao que fazemos. Se até então nosso trabalho era invisível para a sociedade, restrito ao paciente e a um pequeno grupo de familiares, com a pandemia ele ganhou acolhida e relevância. Posso dizer até que se tornou ainda mais valioso e necessário. Aos poucos, não apenas nós, paliativistas, mas muitos profissionais de saúde entenderam que era possível haver uma morte digna, mesmo com a necessidade do distanciamento físico. A tecnologia foi uma grande aliada. Antes da pandemia, os celulares e computadores eram usados em detrimento da presença física de uma pessoa. Lembro de entrar num restaurante e ver todas as mesas ocupadas, por gente que olhava para seus aparelhos celulares, ignorando o outro à sua frente. E esse outro também estava usando o próprio celular. Presenças ausentes eram muito frequentes. Mas na pandemia, a vida se comportou como uma mãe que educa filhos difíceis. Agora, vocês vão ter que ficar em casa usando seus aparelhinhos para a finalidade realmente mais importante, a que se destinam: conectar seres humanos que desejariam estar uns diante dos outros em carne e osso. E na pandemia, o verbo se fez carne. A voz precisou aprender a ser abraço. O celular que usávamos para nos distrair e nos afastar de nossa humanidade tornou-se, em certas circunstâncias, a única forma de praticar essa humanidade. Lutamos pela aprovação da lei da videochamada, sancionada em setembro de 2021, mas em vigor desde muito antes, apesar das amarras que tentaram nos impor. De acordo com essa lei, os serviços de saúde deviam propiciar, no mínimo, uma chamada por vídeo por dia a pacientes internados. A lei nasceu do aprendizado de que o distanciamento físico exigido pela Covid não precisava ser sinônimo de isolamento social. Quantos áudios toquei para pacientes graves, com as vozes de seus entes queridos, falando de saudade e de esperança. Quantas pálpebras vi tremer em pessoas que estavam inconscientes.
Sabemos que o amor é capaz de penetrar estruturas insondáveis. Com a Covid veio o reconhecimento de que cuidar pode ser mais importante do que ajudar a curar. Cuidar na presença e cuidar na ausência. Quanto aprendemos, nós da área da saúde. Aprendemos a cuidar de maneira ainda mais compassiva na presença. Aprendemos que antes de ser entubado, a voz do profissional da UTI talvez fosse a última que aquele paciente ouviria. Então, aprendemos que podíamos dizer a ele, olhando-o nos olhos: eu vou fazer o melhor que puder por você. Se a última mensagem que escutarmos na vida for essa, pode ter certeza de que terá valido a pena. Cuidar na presença significa, sobretudo, mitigar o sofrimento físico. Quantos profissionais de saúde terão aprendido a usar adequadamente medicamentos que trazem alívio a doentes graves? A dar más notícias de modo cuidadoso, amoroso e sensível. Apesar de tantas tragédias, a Covid descortinou para nós da saúde uma jornada bonita que abraça a impotência e se rende à própria humanidade, sem que arredemos pé 1 milímetro sequer do melhor que podemos fazer por cada paciente de que cuidamos. Aprendemos também a cuidar na distância. Se em muitos momentos não era possível estar perto, entendemos que era possível fazer de outra maneira. Certa noite, uma jovem médica a quem conheci, estudante, me mandou uma mensagem. Estava exausta. Insônia fazia alguns dias. E o mais dolorido para ela, não conseguia chorar. Era médica de família e trabalhava em uma unidade de atenção básica à saúde, onde faltava recursos. Os hospitais para os quais tentava encaminhar seus pacientes estavam cheios. Também eles sem recursos. Não consigo imaginar os pesadelos daquela moça. Eu posso ajudar, disse a ela. Posso lhe fazer companhia. Liguei por videochamada, nos cumprimentamos e então deixamos que o silêncio se instalasse. Eu a olhava amorosamente, tomada por uma compaixão imensa. Assim ficamos por longos minutos, até que ela começou a chorar. E chorou por um tempo que não consigo medir. Então, ensaiando um sorriso, me disse: agora falta dormir. Pedi a ela que pousasse o celular ao lado, no travesseiro. Avisei que ficaria ali até que ela adormecesse, que não desligaria, e fiquei. Os olhos dela se fecharam, a respiração ficou mais tranquila e em poucos minutos minha jovem amiga adormeceu. Somos capazes de cuidar de muitas maneiras, e não me refiro apenas a médico e paciente. Nessa história, era um cuidar entre pessoas que se gostam, simples assim. A pandemia nos ensinou que a viabilidade da vida depende de cuidado. Passado o primeiro pânico, entendemos que, ao nos protegermos usando máscaras adequadamente, evitando sair além do essencial em momentos críticos do contágio, fugindo de aglomerações, protegeríamos também o outro. No ambiente do paliativismo, a qualidade do cuidado que tínhamos a oferecer é que trazia a possibilidade de um desfecho digno. O cuidado com a prescrição de medicamentos, com o uso maravilhoso da tecnologia, com as palavras. Tenho refletido muito sobre o que vivemos e como podemos sair melhores dessa imensa catástrofe sanitária. Creio que o cuidado seja a mensagem mais eloquente.
Com o avanço da vacinação e a descoberta de remédios eficazes, começamos a nos reconciliar com a vida cotidiana. É uma reconciliação madura, pois a vivência da pandemia não será esquecida. O vírus e suas mutações velozes nos ensinaram com mais clareza do que nunca quão independentes somos uns dos outros. Interdependentes somos uns dos outros. Fui abençoada com a possibilidade de ajudar muita gente durante esses tempos sombrios. Com o apoio de amigos portugueses e de colaboradores brasileiros, criei o podcast Pílulas de Saber e de Sabedoria, voltado para profissionais de saúde e disponível nas principais plataformas. Nos episódios, a maioria deles curtos, como deve ser algo direcionado a profissionais tão assoberbados, ensinávamos conteúdos técnicos, maneiras de dar más notícias, líamos poemas que pudessem abraçar nossos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e tantos outros que estavam na linha de frente. Criamos uma meditação para que esses profissionais pudessem se paramentar em atenção plena, pois sabíamos que muitos pegavam Covid por descuido na hora de se preparar para o ingresso em ambientes contaminados. No começo da pandemia, em março de 2020, fui tomada por um medo profético, combinando minha intuição com meu conhecimento técnico. Eu de algum modo soube que aquilo poderia ser grande. Quando a Covid tinha matado apenas um brasileiro, eu já pensava em 4.000 por dia. Durante um tempo, essa sensação me paralisou. Me encerrei em casa, saindo apenas quando indispensável, e vestida como um astronauta. Busquei refúgio e consolo nas tarefas domésticas, limpar o fogão, varrer o chão, regar as plantas. Com o tempo, porém, compreendi que a questão não era enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, e sim ter músculos para segurar o copo durante muito tempo. Porque meio cheio ou meio vazio, o peso seria o mesmo. A prova seria de resistência. Precisei lembrar de mim mesma que eu era capaz de ajudar. Sei como ajudar. Em vez de contemplar a minha impotência, voltei meu olhar para o que eu podia fazer. Não posso ajudar todo mundo, mas consigo ajudar uma pessoa hoje. O cuidado é a chave. Talvez seja cedo para afirmar isso, mas até este momento, acredito que seja mesmo essa grande lição, a que ficará para sempre. Desde a chegada da Covid, deixamos muito mortos pelo caminho. Não apenas levado pelo novo coronavírus, claro. As pessoas continuarão morrendo de doenças cardíacas, de câncer, de atropelamento, de 1000 causas conhecidas ou misteriosas. Ao pensarmos nos nossos mortos, estendemos a nós mesmos o conceito de cuidado. Essas pessoas só precisaram de um dia para ir embora, mas não ficaram na nossa vida um dia só. As que conheci e que morreram estiveram comigo por algum tempo. Às vezes, muito tempo antes de sua morte. Tenho certeza de que você me lê agora e pensa: verdade, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido ou minha esposa também ficou bastante tempo comigo. Menos do que eu gostaria, mas foi um bom tempo. Permita-se pensar no amor e no silêncio pacificador que reina no território das boas memórias. E sigamos, por nós e por eles, porque sobrevivemos. Graças a isso, temos uma nova chance de viver uma vida que nos permitirá pensar na morte como um dia que merece valer a pena viver. Essa dor sentida pela perda vai passar. No lugar dela vai ficar uma dor de saudade, porque saudade dói também. Uma dor boa. Mas isso existe? Sim,
existe dor boa. Essa dor de saudade é uma dor boa. Mas ela só vai acontecer se conseguirmos nos desapegar da dor ruim. Muitas pessoas que passam pelo processo do luto se apegam à tristeza e à ausência, porque vivem uma dor tão intensa pela perda daquela pessoa amada que não conseguem imaginar o momento em que vão ter o direito de sorrir sem tê-la por perto. Felizmente, a vida chama. Ela precisa de você em outro lugar que não na dor. A vida não vai voltar ao normal anterior. Não vai ser a mesma de antes, porque a vida de antes desses tempos não existe mais. Mas essa notícia não traz uma sentença. Um dia acordamos e o dia está bonito. A vida segue e o nosso coração continua batendo, incansável, nessa vontade de seguirmos vivos. A capacidade de ver um dia bonito é como o som do coração que precisa ser ouvido com atenção. Pois assim como o nosso coração faz o sangue fluir nesse instante por todo o nosso corpo, o nosso olhar pela vida pode nos fazer sentir a vida diferente, mais viva, mais forte, mais corajosa. E por que não, mais leve? Precisamos trabalhar bastante por isso, mas ainda bem que estamos aqui.